nós começamos mais um ponto de encontro agora pela Apollo TV e no programa de hoje a gente vai falar sobre o filme Capitão América Guerra Civil. Ângelo, tuas primeiras impressões sobre o Capitão América? O gibi do Guerra Civil talvez seja a primeira grande saga que eles aprendem a fazer realmente. Não precisa destruir o mundo, não precisa inventar clone nem nada do tipo, é só escrever uma boa história. E talvez o filme da Guerra Civil talvez seja o filme em que esse universo da Marvel atinja a maioridade, assim. Acho que agora eles aprenderam a fazer, assim, se estabilizou. Agora vamos ver o que vai ser daqui pra frente. O Guerra Civil, ele dá quase que uma espécie de conclusão, talvez até mais bem acabada do que os Vingadores no universo Marvel, na minha opinião, assim. A gente vê que ele é um filme que pro espectador iniciante, tu não tem muita relação com aqueles personagens se tu não tiver visto os filmes anteriores. Então ele não funciona necessariamente como um filme. Ele até funciona porque a história é muito bem contada, mas tu tem que ter a bagagem daquelas experiências dele para tu curtir o filme mais de forma um pouco mais de um leitor ou um espectador dedicado, assim, né? Então nesse sentido ele realmente é não um fechamento, porque não acaba a história ali, mas uma conclusão de um momento significativo da construção desse universo Marvel no cinema, né? E nesse sentido, o aproveitamento das personagens em todo o filme também é muito mais bem realizada do que no caso dos filmes dos Vingadores, né? Mesmo aqueles personagens como, por exemplo, a Sharon Carter lá, personagem que tem uma participação até pequena, assim, em comparação aos demais, mas são significativas no sentido de que funcionam muito bem para a história, não estão ali só por estar, né? Eu não sei se, apesar de eu ter gostado muito do filme, um dos defeitos dele não seja justamente ser um filme do Capitão América e não ser um Vingadores, assim. Eu acho que em alguns momentos, e talvez a Sharon Carter ali seja um dos bons exemplos disso, se torce um pouco ou se força um pouco a barra para que seja um filme do Capitão América, assim. Eu acho que a própria, por exemplo, toda aquela parte dela apontar para eles ali, ajudar eles, levar lá o uniforme e tal, seja meio desnecessária, meio forçada, assim. Eu acho que talvez fosse melhor se assumisse enquanto um filme do universo inteiro, assim, né? E nesse sentido dos Vingadores, que é isso que tem juntado, os grandes crossovers são os Vingadores, né? Se assumisse enquanto o filme dos Vingadores e abandonasse um pouco o Capitão América, assim. Eu acho que ele se força um pouco a mão para colocar ele em alguns momentos no centro do palco. Num ponto de vista mais histórico, a gente faz sentido que o Guerra Civil seja um filme do Capitão América, né? Até talvez seja uma coisa que para nós brasileiros não seja uma questão muito pessoal, né? E de fato não é, né? Porque é uma história americana. A Guerra Civil americana é o que define os Estados Unidos como a nação que a gente conhece atualmente, né? Então nesse aspecto, ser um filme do Capitão América, que justamente é como eles se identificam, a América para os americanos, né? Ser um filme do Capitão América tem essa coerência e inclusive invertendo até uma situação que é resolvida de uma maneira nos quadrinhos e no filme é resolvida de outra, que é propriamente o próprio desfecho do como o Capitão América se encara frente às autoridades, né? Aqui nos quadrinhos ele termina preso, né? Tá numa cadeia, numa prisão mesmo, assim, né? Diferente do filme, né? Que sem spoiler a gente não precisa falar, mas é muito relevante que toda a discussão do filme traga esse pano de fundo político muito, muito bem resolvido, né? Não é uma mera insinuação apenas para forjar a história política, como me parece aconteceu no próprio Homem de Ferro 3, né? O Homem de Ferro 3 também tinha esse cunho político, mas aquilo ficou meio... Tá, vamos usar isso só para criar uma historinha com um vilão que é um terrorista mundial, assim, ficou parecendo isso. No caso do Homem de Ferro, não. Isso permeia justamente toda essa história, que no fim das contas é um embate entre pontos de vista políticos do Homem de Ferro e do Capitão América. Mas acho que é aí que entra o defeito de ser um filme do Capitão América, porque no gibi
não se toma um lado, né? Os dois lados estão certos, né? Assim, tu tem um terceiro que causa aquilo ali e que morre um monte de criança, não sei o quê, então é um negócio grande o suficiente para eles se questionarem se o que estão fazendo é certo. No filme, morre os caras lá e tal, lá em Sokovia, cai o negócio, cai os prédios, morre gente, mas ali tá muito claro que eles estavam fazendo o trabalho deles, né? Que se eles não tivessem feito, seria morrido muito mais gente, né? E são, talvez pela falta que não tem personagens dispensáveis ou menores no universo cinematográfico, né? Todos eles exigem um investimento e não tem a quantidade que tu tem no gibi para te poder fazer como tu fez com o Speedball no gibi, do cara fazer uma cagada lá e matar um monte de gente e ser um vilão mesmo, né? Fazer um negócio que ele é o vilão. E um negócio grande o suficiente para causar aquilo ali, né? Eu acho que o que acontece no filme é que desde o começo se percebe que o Homem de Ferro tá pesando a mão ali, que o Homem de Ferro tá errado na história. Inclusive até a gente viu algumas reportagens aí antes do filme estrear, que o público que ia assistir a sessão já estava ao lado, a grande maioria estava ao lado do Capitão América, justamente porque ele defende o heroísmo em si, né? E se tu gosta de um super-herói, tu gosta do heroísmo, então não tem como tu ser contra o heroísmo, né? Que basicamente, para quem ainda não tem referência sobre o filme, justamente o que se coloca em discussão política, né, mundial, até porque é a ONU que toma essa decisão, é dos heróis, dos super-heróis cumprirem ou não orientações do governo, né? Então, dos governos, no caso, né? Então, nesse sentido, fica muito essa questão política de tomar um posicionamento, fica muito mais em voga do que propriamente a questão de ser super-herói ou não ser, né? E no caso dos quadrinhos tem uma diferença que é também um pouco sobre a questão da identidade secreta, né? Que até o personagem que talvez seja o equilíbrio, ou o complicado equilíbrio, que é o Homem-Aranha nos quadrinhos, que ele justamente fica nessa ambiguidade de não saber se apoia o Capitão América ou o Homem de Ferro. Ele, na verdade, ele justamente faz o impensável, que é dizer que ele é o Peter Parker se revelando para os Estados Unidos, enfim, para o mundo inteiro. Então, isso realmente no filme não entra, porque nunca foi um problema cinematográfico da Marvel a questão da identidade secreta. Todo mundo ali já é amplamente conhecido enquanto personalidade civil, vamos dizer assim, né? Como no caso do Homem-Aranha, né, ninguém conhece a identidade dele no filme, mas também ninguém estava interessado, né? Porque ele é um herói que ainda está surgindo, muito diferente do Gibi, que ele é um dos grandes ali da primeira divisão. Mas eu acho que uma grande questão do filme também, que é a diferença pro Gibi, é que o próprio Homem de Ferro não compra a ideia do lado dele efetivamente, né? Ele daí engana o governo e para não também entregar o filme, mas ele não assume aquilo ali realmente, não acredita no final das contas, ele não acredita realmente naquilo ali, né? Não é uma decisão meramente voluntária dele, é mais por um acordo, né? E não são dois lados realmente procurando aquilo ali, né? O Capitão América tentando fazer uma coisa e o Homem de Ferro aí meio confuso ou meio enganado, eu não sei. Só que também, e isso é legal, é que o Homem de Ferro é um personagem muito maior pro universo dos filmes, né? Ele é o sustentáculo do universo do filme, ele que fez aquilo ali dar certo, né? Então é uma decisão muito corajosa colocar ele como, não vou chamar de vilão, mas o antagonista do filme, pelo menos, né? Ou um dos antagonistas. Então eu acho que é um grande acerto da Marvel e uma decisão de coragem, assim. Porque era muito mais fácil tu fazer o contrário, né? Tu fazer o principal, o herói, ser o Homem de Ferro, que é um cara que já tem identificação com o público e que o pessoal já gosta muito mais do que o Capitão América, né? Tem muito mais relevância. Mas a Marvel escapou desse caminho fácil, né? E foi no que era mais certo e que pra história faz muito mais sentido, né? Porque eu acho que no final, apesar do no gibi o Capitão América perder, mas me parece claro que a força moral, apesar dos dois lados ter o seu... Mas a força moral mesmo é do Capitão América, assim, né? Eu acho que tem o certo, se tiver alguém certo, é o Capitão América, não é o Homem de Ferro. Ainda falando do Homem-Aranha, né? Que é o primeiro filme dele no universo Marvel, a gente tem uma participação dele até
relativamente importante, porque ele atua na principal cena do filme, que é o combate do time Homem de Ferro contra o time do Capitão América, e trazendo, acho que uma nuance de humor que nunca tinha aparecido nos outros filmes, né? Mesmo que ele obviamente ele não tenha todas as atenções, até porque são muitos personagens, né? Ele realmente tem esse lado do humor explorado, como a gente viu muito bem em toda a história dele nos quadrinhos e nos desenhos da TV, né? Inclusive até a expressão do olho dele que muda é uma coisa já tirada do desenho animado, né? Que ficou muito mais evidenciada pelos desenhos animados, e me parece que essa questão do humor vai meio que ser o cerne desse filme, dos próximos filmes do Homem-Aranha, porque é uma coisa que se resolveu muito bem, já mostrado ali nesse filme do Capitão América, né? A gente já tem uma sensação de que eles estão caminhando do jeito certo de apresentar o Homem-Aranha e num ambiente certo, que é ser orientado pela Marvel. Eu acho que a grande surpresa e a mais grata surpresa do filme é o Homem-Aranha, assim, não tem dúvida disso. Isso talvez seja a grande qualidade do filme. Todos os personagens têm uma profundidade, assim. São personagens diferentes, né? Eu acho que é uma coisa que falta um pouco, por exemplo, no Batman vs Superman, né? Que são todos meio os mesmos personagens nesse sentido, assim, né? Ali tu tem um mais sério, como Pantera Negra e tal, com uma carga. Tu tem o Homem-Formiga e o Homem-Aranha mais puxado pra comédia. Mas eu acho que é o grande acerto do filme, assim. Eu achei sensacional a maneira que foi feito o Homem-Aranha, e um grande alento pensando para os filmes do Homem-Aranha, né, que devem estar vindo aí. E que eu acho que não tem que, se for para esse caminho, eu acho que o que foi feito até agora só foi acerto, assim. A única questão, que é uma coisa que já vinha sendo comentada antes, é a Tia May, né? Que ela é super nova e tal, assim, perde aquela coisa de uma velhinha frágil. Sim. E não sei o que. Eu acho que é outro personagem completamente diferente da Tia May, principalmente da Tia May dos primeiros ali, que é aquele Homem-Aranha é o Homem-Aranha dos primeiros gibis e tal. Então, ainda bem novinho, então eu acho que se perde muito, porque essa força do Homem-Aranha com a fragilidade da Tia May, que é um dos grandes motes, né? Então não sei como é que eles vão resolver, mas eu acho que talvez seja a única coisa que me preocupa um pouco, de ser diferente da toada que eles querem dar. Uma coisa que fica clara nessa participação do Homem-Aranha é de justamente tentar adaptar ele em função do passado histórico, do passado dele nos outros filmes produzidos pela Sony, né? Já que ela que tinha o direito para realizar os filmes. E há uma adaptação ali que ela até é bastante coerente, ainda que bem en passant, vamos dizer assim, né? Só superficial a introdução dele, né? No universo, assim, não se tem uma história de origem, e pelo que estão falando, nem vai ter o primeiro filme dele não vai contar a origem dele de novo, ainda que obviamente deve entrar um pouco mais detalhado, né, sobre como ele se tornou o Homem-Aranha. Mas essa adaptação ela acontece, eu acho, com um pouquinho mais de destreza do que, como tu já citou, em relação ao Batman vs Superman, que no caso ali, como tinha os filmes do Nolan muito recente, não podia se usar aquele Batman, e eles tiveram que meio que adaptar o Batman ser um cara mais velho para não ser justamente aquele mesmo Batman dos filmes do Nolan, e assim ele poder entrar nesse universo do cinematográfico DC, que inicia com o primeiro Superman, só que daí tu já foge aos fatores épicos do personagem, né? No caso da Marvel, todos os personagens que são dela tem a sua apresentação, o seu desenvolvimento nesse universo que começa do zero, né? Tirando agora justamente com a entrada do Homem-Aranha. Então isso não sofreu muito. No caso da DC, mesmo ela tendo posse de todos os seus personagens, isso me parece, como tu já falou, inclusive no outro programa que a gente faz, ser uma coisa meio apressada, né? Talvez esse filme do Batman vs Superman, ele não precisava apresentar tantos personagens e ser dessa forma como ele é. Ele podia ser esse filme daqui a 2 ou 3 outros filmes de outros super-heróis, né?
Eu acho que a grande lição dos filmes, e isso a Marvel fez, né? Use o personagem do gibi, assim, siga o gibi. Eu acho que isso, apesar de ter ficado forte nos filmes da Marvel ali, né? Desse universo Marvel dos cinemas, é uma coisa que meio que surge com o X-Men, né? Acho que o X-Men é o primeiro grande que se estabelece, assim, né? Vamos seguir o personagem. Apesar de ainda fazer algumas mudanças, questão do uniforme e tal, mas é o primeiro que segue o personagem. E é uma lição que a Marvel aprendeu e também até há de se dizer que não, pô, podia ter aprendido antes, né? Porque não é uma coisa tão assim. Se tu tem um universo que está lá há 60 anos funcionando, com os personagens funcionando, então aproveita esses personagens, é uma coisa que já está testada e tal. E isso no Homem de Ferro, no Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha, no anterior, se deu pra ver bem isso, porque eles abandonaram completamente o conceito de Homem-Aranha ali. O Peter Parker era todo descolado. Mais do que o conceito de Homem-Aranha, mais ainda abandonaram o conceito de Peter Parker, né? Porque ao contrário de personagens como o Super-Homem, o Homem-Aranha é o Peter Parker, é a história do Peter Parker, assim. A história dele como Homem-Aranha é menor em relação, né? Por isso que alguém como o Tio Ben, por exemplo, é tão importante. Então eu acho que que fizeram tão errado na franquia anterior do Homem-Aranha, no espetacular Homem-Aranha, também deu a lição de que não, vamos ter que fazer certo dessa vez. E talvez tenha sido o grande motor por trás dessa decisão de juntar o Homem-Aranha ao universo cinematográfico da Marvel. Ele ter vindo justamente porque é uma coisa que caminha naquilo ali e que vai poder se realimentar, como mostrou ali. Na verdade, a participação do Homem-Aranha no Guerra Civil já funciona como a origem, né? O personagem já é apresentado ali. Então, muita coisa, o fato dele ser novo e de não estar sabendo muito bem o que está fazendo e ficar falando o tempo todo, fazendo piadinha, tudo isso já está dado, né? Quando vier o filme dele, e dá para tranquilamente partir do princípio de quem vai assistir o filme dele assistiu o Guerra Civil, né? Apesar de não ser todo mundo, mas assim, enquanto composição do personagem não vai perder nada partindo desse princípio, já está definido. Então tu vai poder ir para outras discussões e isso aí já tá dado. Também dá pra gente tecer mais alguns comentários aqui da questão política, que ela é bem relevante no filme, justamente dessa interação entre os governos, né, representado no próprio filme pela ONU, que faz os acordos lá de Sokovia, justamente porque se vive essas questões, esse debate hoje em dia, né, essa questão do monitoramento dos governos, a questão lá do vazamento lá, Wikileaks, enfim, vazamento das informações da agência americana, o caso Snowden, né? Tudo isso é uma questão bastante premente e também, de certa forma, já abordada no próprio Soldado Invernal, né? Capitão América Soldado Invernal, só que ali ganha uns contornos mais abrangentes, né? Mesmo que o pano de fundo dela se dê por uma motivação lá do Daniel Bru, lá, que é o Barão Zemo, nem é chamado, inclusive, de Barão no filme, né, se eu não me engano. Esse vilão, até um vilão totalmente desconhecido do grande público, mas ainda que seja uma motivação pessoal de um vilão querendo uma vingança dele, ele usa justamente os artifícios desse debate político como o pretexto do filme, né? E talvez aí o Capitão América Guerra Civil seja realmente um divisor de águas para filmes de quadrinhos, e eu já, inclusive, posso dar minha opinião pessoal de que realmente ele é o filme mais bem acabado do universo Marvel, né? Não colocaria ele ainda como melhor filme de quadrinho de todos os tempos, mas do universo Marvel, sem sombra de dúvidas, para mim, me parece ser o filme mais sem praticamente nenhuma aresta que seja um problema no filme, e ele traz uma carga dramática também muito forte para todo esse debate político, né? Eu acho que isso aí realmente vai criar uma espécie de admiração pelos outros estúdios e também possivelmente muitas cópias, né, a partir disso, né? A questão é se as cópias vão alcançar esse grau de
Porque tu pode gostar ou não do filme, mas Uma maturidade, né, no debate. por isso que eu tô dizendo, tu pode gostar ou não do filme, mas pra mim não tem dúvida de que era aquilo ali que eles queriam fazer, era ali que eles queriam chegar, né? Desde que começaram com isso lá, com o Homem de Ferro, com não sei o que, é aqui que a gente quer chegar. Mesmo que eles não soubessem disso, inclusive, né? Não tenho dúvida de que é uma coisa que vai sendo construída, né? Claro que as ideias principais, tal, alguma coisa já... E me parece até que se chegou nisso antes do esperado, assim. Eu acho que só no Guerra Infinita que se esperava resolver essas questões, assim. Mas eu acho que aí já alcançaram. Nessa pegada política do filme, eu acho que tem uma coisa que assim, ele é completamente inverossímil, no sentido de que dessa atuação da ONU, assim, né? Eu acho que se tu tem uma equipe de super-heróis, não tem como imaginar que se houvesse algum esforço ia ser do governo dos Estados Unidos, até porque a SHIELD e tal tem ligação, então vem daí, né? No sentido de ser uma equipe americana. E a ONU também nunca serviu de baliza para os Estados Unidos invadirem ou não o país, né? Não tem uma capacidade executiva, assim, nem é para isso, né? Nem é para isso que a ONU se propõe. Mas, por outro lado, eu acho que é um bom sinal, no sentido de que é a indústria do cinema reconhecendo a importância do resto do mundo, assim, né? E importância aqui em termos de dinheiro mesmo, né? Do que vai render. Porque no gibi é uma questão dos Estados Unidos, né? No gibi é o governo do governo americano que tenta controlar os heróis e que vai pagar um salário, que vai ser como policial e tal, mas o governo americano. E ali no filme isso se transporta para a ONU justamente para ser um filme mais internacional, assim, né? Eu acho que é um bom sinal, porque mostra que tá indo em busca desse público, né? E pra gente que tá aqui fora é um bom sinal de que pelo menos se tem a preocupação de agradar também, de ir nesse caminho, né? Eu acho que se ganha com isso. E também se ganha com a ideia de que existe um interesse humano. Eu acho que tem questões interessantes aí, assim. Principalmente porque é um filme que trata da liberdade e da questão do dever. Então eu acho que é um bom caminho, assim. Só que o que me parece é que, e isso também não é um defeito, que é um filme que funciona meio ao contrário, assim. Eu acho que eles vamos fazer essa cena da luta no aeroporto. Os heróis lutando todos contra todos, né? E a partir daí se constrói o filme, assim. Então, por isso que dá para fazer essas alterações em relação ao gibi, assim. Eu acho que o que eles queriam, primeiro de tudo, era fazer aquela luta do aeroporto. O que eu acho uma boa, na verdade, porque eu achei uma baita de uma luta, assim. Eu acho que é um negócio grande no filme, né? Dura um monte e tal, e talvez seja, para mim, superou o momento máximo anterior de filme de quadrinho, ou de filme de super-herói nesse sentido, que era o começo do X-Men 2, com o Noturno invadindo a Casa Branca, lá, que pra mim era o momento mais legal e o momento mais realmente quadrinesco, assim, né? E agora foi superado por apesar, e isso precisa ser colocado, que fica até engraçado se tu comparar com a luta que tem no gibi, assim, né? Porque a luta no gibi é um negócio gigantesco, com um monte de gente e tal. Ali todos os personagens que tem, aí fora, sei lá, o Thor, o Hulk. Meia dúzia pro lado, meia dúzia pro outro. Só que é o que tem, né? Não dá pra fazer. É o que a gente tem pra hoje. Uma coisa que se falou muito, eu acho que até o próprio Chris Evans, que interpreta o Capitão América, falou muito em relação aos diretores, que são irmãos, né? O Anthony e Joey Russo, que eles abordam os filmes de quadrinhos de forma diferente. Eles abordam um filme, primeiro eles pegam os dramas humanos e dali é que parte para a construção de uma história em quadrinho, né? E me parece que nesse sentido até pode ser contraditório, mas não entendo assim, justamente essa tua abordagem de que a primeira grandes, ou pelo menos a primeira grande cena do filme foi pensada para ser esse confronto, e nada mais lógico, porque o filme afinal se trata disso, né? Até chegar a essa cena há uma construção muito bem feita dos pontos de vista que se contrariam, né? No caso, a gente tem o diretor explicando, inclusive, que a própria presença da Feiticeira Escarlate nessa cena, ela poderia ela mesma resolver com a luta utilizando os poderes dela, inclusive que ela é até mais poderosa que o Visão, sendo que ele tem uma joia do infinito e ela ainda consegue dominar ele, né, em algum momento do filme. E justamente se constrói ela de um jeito para ela não ser a poderosa daquela cena. Ela é mais uma, ela é realmente muito poderosa naquela cena. A gente vê ela lidando com vários personagens
colocando eles a nocaute, vamos dizer assim. Mas realmente ela não tem ali o poder que aquele personagem realmente poderia desenvolver para resolver toda aquela situação. E, justamente nesse sentido, foi muito acertada também não ter, assim como nos quadrinhos, a participação do Hulk nem do Thor, né? Do Thor nos quadrinhos, até porque nesse momento ele tá morto e na verdade ele até aparece como um clone, né? Na história do Guerra Civil dos quadrinhos, e o Hulk tá em outro lugar lá e tal. E no caso aqui o Hulk tá desaparecido, né? E o Thor voltou para Asgard, como mostrado no Vingadores Era de Ultron, né? E então, realmente esse equilíbrio dos personagens é o que eu acho que dá a grande identificação que a gente tem com o drama que eles vivem, né? A gente sabe que todos eles ali têm questões mal resolvidas internas, né? A gente vê o Capitão América é um cara deslocado, o Homem de Ferro é um ególatra que tem que lidar com problemas que ele nunca lidou, que é uma questão de como a participação dele influencia na vida das pessoas. O Visão tem problemas para se entender, porque ele é uma máquina, ele é um ciborgue, não é nada disso, né? É sintético. E todos eles, enfim, trazem ali um pouco de drama, né, para a história. Assim. Nesse sentido, torna a dizer que ele realmente se apresenta como o filme mais bem resolvido de todos, né? É justamente tu ir no cinema não pelo aquele entretenimento barato que um filme baseado em histórias em quadrinhos pode sugerir, não. E pelo contrário, eu acho que ele não só valoriza o cinema de ação de quadrinhos, como valoriza os próprios quadrinhos, trazendo esses dramas humanos muito bem resolvidos para a história. Essa questão dos níveis de poder talvez seja a grande dificuldade quando em contos de heróis, principalmente um contra o outro, assim. Porque são níveis diferentes, né? Tu pega o Capitão América, por exemplo, contra o Homem de Ferro, numa luta justa e 1 a 1, o Capitão América jamais teria chance. Então, e o Guerra Civil, o filme, eu acho que resolve isso muito bem, né? Na verdade, melhor do que o Gibi, inclusive, né? Eu acho que o Gibi faz sobrevaloriza demais o poder do Thor, assim, né? O Thor mesmo sendo um clone e tal, mas é poderoso, não é tão poderoso assim a ponto de resolver tudo. O cara vai resolver tudo sozinho, como eles têm medo ali no Gibi. Mas no filme isso se resolve muito bem, justamente a partir da Feiticeira Escarlate, né? Da Wanda lá. Que do lado do Homem de Ferro tem o Homem de Ferro e o Visão, que sozinho, em teoria, já dariam conta de todo o time, né? E a Wanda equilibra isso, né? Só que ao mesmo tempo essa relação do Visão com a Wanda, né? No Gibi eles até casam e tal, em determinado momento e tal. Mas essa coisa do Visão ter o pé atrás e pegar leve com a Wanda, porque já tem alguma coisa acontecendo ali, também dá uma equilibrada, né? Não usa o máximo do poder que usaria. E chama atenção também daí, e cresce muito em importância em relação aos outros filmes, a Viúva Negra, né? A Scarlett Johansson atinge um nível que ela não... Agora ela passa a ser um dos principais, né? Mais o segunda divisão. Ao ponto até que o Kevin Feige, que é um dos chefões lá da Marvel, né? O cara que basicamente coordena tudo, já dizer que eles estão prestes a fazer um filme solo contando a história da Viúva Negra, o que mostra justamente esse grau de desenvolvimento da personagem ao longo dos filmes, né? É que ela era meio bucha, assim, ela e o Gavião Arqueiro, né? Eram assim meio segunda divisão, né? Nos outros filmes do Vingadores. E agora ela já faz esse salto, embora o Gavião Arqueiro já tenha ficado meio para trás também, né? Mas ele já tá se aposentando. Então eu acho muito, apesar de ser complicado dizer isso, mas eu acho muito legal que essa briga acaba tendo consequências, assim, né? Tu tem o personagem lá que fica paralítico e não sei o que, então esse nível de conflito tem que ter alguma consequência, apesar de ali ter poucos personagens e tal, então não dá pra matar muita gente, nem nada do tipo, mas tem que ter, se vamos brigar nesse nível, alguém tem que se machucar sério, assim, né? Senão não estão brigando de verdade. Também, só 2 menções aqui antes de encerrar, a questão do Pantera Negra, né, que também eu acho que ele é apresentado de fórmula bem semelhante até ao jeito que o Homem-Aranha é apresentado, com poucas informações dele, mas dando
o viés que o seu filme solo, que já está anunciado, vai levar, né? E é um papel, eu acho que bastante significativo, porque ele mistura ali uma série de questões, como, por exemplo, o aprimoramento do ser humano, que é o caso do Capitão América, com o desenvolvimento tecnológico. Ele tem uma nave super desenvolvida lá, que ninguém nem sabe de onde é que surge, assim, durante o filme, né? Do Homem de Ferro, né? Esse desenvolvimento do Homem de Ferro. E ele justamente traz o lado, como tu tinha falado agora há pouco, dessa questão internacional, né? O lado de ele ser de um país africano. E isso é uma coisa que só vem realmente a agregar a dinâmica desses filmes de super-heróis. Não, só o Pantera Negra é importante também porque ele mostra que existe outras coisas acontecendo além do que eles mostram ali nos filmes, né? Então ele é um super-herói que já existe, né? A princípio, as gerações que ele fala, né? Sei lá, o pai dele, o avô dele. Ele é quase o fantasma da Marvel, né? O homem que anda. O espírito que anda. E então mostra que, assim como tem ele, pode ter outros também, né? Então existem outras coisas acontecendo, não é só aquilo ali, é só o que mostra, mas existem em outros lugares outras coisas acontecendo. E o outro ponto que eu acho também importante mencionar, que é justamente o conflito dos heróis, né? Que é o mote do filme, né? Guerra Civil, guerra dos dois lados. Até Guerra Civil é até estranho, né? Porque em algum momento eles não são civis, meramente civis, né? Mas claro que na verdade a guerra é o que antecede a própria guerra deles, que é o prejuízo que eles causam à esfera civil, né? Não, e o Guerra Civil ali é a Guerra Civil o nome é o Guerra Civil dos Estados Unidos, né? A Guerra Civil lá dos confederados contra a União, então é bem marcado. Isso. E é o fato de que justamente essa guerra, que é o mote do filme, ser uma coisa que, particularmente até falando, sempre me incomodou. Eu acho que incomodou também muita gente, que era esse confronto entre super-heróis ser uma coisa meio que fora do propósito, só para gerar venda de revistas ou crescer a audiência. E a gente já comentou isso em outras oportunidades, de que justamente aqueles crossovers do que teve DC versus Marvel, Marvel versus DC, sempre tinha uma motivação meio pífia por trás, né? E no caso do Guerra Civil, isso se resolve de uma forma que também não tinha sido resolvida pelos filmes antecessores a isso, né? E tanto no Vingadores 1 quanto no Vingadores 2 a gente teve uma espécie de que uma necessidade do roteiro fazer forçadamente esse confronto, né? A própria cena do Vingadores 1, que o Thor vem buscar o Loki, daí o Homem de Ferro vai atrás dele, o Capitão América vai atrás dos dois. Parece que tá só enrolando para mostrar, olha como seria um confronto de heróis. E no fim das contas, para a história em si, que era a invasão alienígena armada pelo Loki, não tem a menor importância, né? Essa que é a verdade. E nesse caso aqui, não. Essa história faz todo sentido, porque tu além de tu tá militarizando e transformando uma coisa que é um dilema verdadeiro, honesto da sociedade, de até onde a polícia ou os órgãos de poder podem ir e como a sociedade se relaciona com isso, é uma coisa que faz sentido para a história do filme, talvez, e daí nesse sentido muito mais bem acabada, até pelo fato de trazer toda essa dramaticidade e isolar isso em poucos personagens, do que nas histórias em quadrinhos. E evita aquele tipo de coisa que deu pra ver, por exemplo, no Batman vs Superman, né? Porque se tu vai fazer uma briga sem muito motivo, tu acaba tendo uma paz também sem muito motivo, né? Então aquela cena que já é clássica do Batman, do Super-Homem, do nome da mãe dele ser igual, e isso fazer ele se juntar por algum motivo que ninguém entendeu muito bem porquê. Tu também evita isso, né? Porque ali, se tu tem motivo para se brigar, tu tem como construir uma história que leva um motivo para fazer as pazes. Como é no filme também, né? As coisas caminham por uma solução realmente, né? Não é só acontece porque sim. E a gente fica por aqui. Até o próximo ponto de encontro.